Oi. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva assim bem diferente do que a gente ouve por aí sobre economia, sabe? A visão da ARC. Exato. Muita gente falando de recessão vindo, né? E a ARC. Pois é. E a ARC falando que não só já passamos por ela, mas que estamos tipo entrando numa fase de prosperidade. Bem contraintuitivo, né? Totalmente. A gente está se baseando aqui numa análise bem legal do canal Investing Made Simple do YouTube que destrinchou essas ideias da ARC. Uhum. E a nossa missão aqui é entender essa lógica, porque eles acham que a recessão já foi, o que está por trás dessa previsão de boom time e, claro, a atualização deles para o Bitcoin. Que sempre chama atenção. Sempre. Ok, vamos investigar isso. Então, o roteiro é mais ou menos assim. A gente vai ver os indicadores que a ARC usa para dizer que a recessão ficou para trás, vendas de imóveis, SM, essas coisas. Certo. 2, o papel que eles dão para a convergência tecnológica, principalmente com a inteligência artificial, né? Que eles veem como um motorzão. Sim. A IA como centro. Isso. E aí, o potencial que eles enxergam na inovação disruptiva, aquela previsão de retorno de 50% ao ano, 50%. É bastante. é bem forte. E, claro, as novas metas para o Bitcoin, que, olha, Deram uma subida boa, né? Pelo que vi. uma subida e tanto. E, para dar contexto, vamos falar um pouquinho de inflação, CPI, Trueflation, que o material lá mencionava. Perfeito. É uma visão que vai contra a maré, né? E por isso mesmo acho que vale a pena a gente entender melhor. Então, o contraste é claro, né? De um lado, um monte de analista falando, olha a recessão aí. Do outro, a ARC falando, opa, calma, já foi. Uhum. O argumento principal deles, pelo que a gente viu na análise, é que aquela alta de juros que o Fed fez, Aquela subida vertical, né? exato, saindo de quase zero para mais de 20 vezes mais, isso já deu tranco na economia nos últimos anos. O maior impacto, já teria passado. Faz sentido a lógica. Eles mostram dados para isso, né? Um que eles batem muito na tecla são as vendas de casas usadas nos Estados Unidos. Ah, sim. A análise que a gente viu mostra uma queda, assim, bem forte desde o fim de 2021. Chegou em níveis que a gente só viu lá na crise de 2008 Nossa. e no pico da pandemia. Então, para a ARC, essa comparação mostra que o setor imobiliário, pelo menos, já sentiu o baque e talvez já tenha passado pelo pior. Entendi. Usam a história como referência. Exato. E outro indicador é o tal do ISM da indústria, aquele que mede a atividade das fábricas, né? Sei o que tem a linha dos 50. Isso. Abaixo de 50, o negócio está contraindo, geralmente associado à recessão. E a fonte mostra que ele ficou bastante tempo abaixo de 50, como em 2008 e na Covid, imagino. Exatamente, lembra esses períodos. Mas, recentemente ele começou a dar uma subidinha, passando para cima dos 50. Para a ARC, mais um sinalzinho de que talvez o fundo do poço tenha ficado para trás. Ok, faz sentido a leitura deles. E o sentimento do consumidor? Ah, esse é interessante. O material descreve o sentimento como no fundo do poço, tipo geral pessimista em todas as faixas de renda. O que normalmente faria a gente pensar que vem coisa ruim por aí, né? Pois é, mas a ARC interpreta diferente. Eles acham que esse pessimismo todo não é previsão do futuro, mas um reflexo do que já aconteceu, das dificuldades que as pessoas já passaram. Tipo o mercado e as pessoas já precificaram o cenário ruim. Exatamente essa a ideia. É uma leitura, assim, bem particular, né? Diferente do mais comum. Essa leitura diferente é a base para dizerem que o pior já foi. Mas eles não param aí, né? Aqui a coisa fica bem interessante, porque eles projetam um futuro bem mais animador. É a parte otimista da tese. Totalmente. A aposta deles é numa convergência tecnológica gigantesca. Pense em cripto, carteira digital, robô humanoide, foguete. Tudo junto e misturado. Isso, e a inteligência artificial no meio disso tudo, funcionando como eles chamam, um propulsor. Um motor para acelerar tudo isso. Exato. E na visão deles, essa combinação toda está preparando o terreno para um tipo boom time absoluto, uma era de crescimento forte vindo da tecnologia. E como isso se reflete no mercado, nos investimentos? Boa pergunta. O material que a gente viu fala de um gráfico específico deles que compara o portfólio de inovação da ARC com o S&P 500, o índice geral do mercado. Traz. Isso, ficaram para trás do mercado mais amplo. E hoje, segundo essa análise, esse prêmio pela inovação estaria em níveis bem baixos historicamente falando. A leitura da ARC é que isso significa que esses ativos estão
subvalorizados. E aí entra a ideia dos ciclos de mercado, né? Famosa reversão à média. Aquela ideia de que o mercado vai e volta, né? O que está muito caro fica barato, o que está barato fica caro. Exatamente. Eles apostam que o ciclo está virando para a inovação disruptiva de novo. E a projeção deles é forte. Segundo a fonte, eles estão esperando que essa parte arriscada do mercado, a inovação, entregue uma taxa de crescimento anual composta a CAGR De 50%. 50% nos próximos 5 anos. Isso seria muito mais do que o esperado para a tecnologia mais tradicional, tipo as gigantes, as Mac 6, Apple, Microsoft, Google. Poxa, 50% ao ano é uma meta bem ambiciosa. Superar as gigantes dessa forma? Com certeza. E falando em meta ambiciosa, Bitcoin. A Axe sempre foi conhecida por isso, né? Ah, sim. As previsões deles para o Bitcoin sempre dão o que falar. Lembro das metas para 2030. Cenário pessimista era uns $300 mil, base uns 700 mil, e o otimista $1,5 milhão, né? Algo assim. Isso, eram esses os números que circulavam. Pois é. Só que o material que a gente analisou mostra que eles atualizaram isso, e os números agora, Ficaram maiores ainda? muito maiores. Para daqui a 5 anos, as novas projeções que eles apresentaram são pessimista $500 mil por Bitcoin. $500 mil no pessimista. Ok. Cenário base, mais de $1 milhão. $1 milhão. Uau. E o cenário otimista, $2,4 milhões por Bitcoin. É $2,4 milhões. Exato. Caramba, é um salto gigantesco mesmo para as projeções deles que já eram altas. É um nível de otimismo bem elevado. Com certeza chama atenção. E o que eles dizem que vai impulsionar isso? Quais os fatores? Boa. Pelo que a fonte apresentou da visão da ARK, são principalmente 3 coisas. O maior peso parece vir do dinheiro institucional entrando com força. A entrada dos grandes players. Isso. Depois, o Bitcoin ganhando cada vez mais espaço como reserva de valor, naquela disputa com o ouro, sabe? A tese do ouro digital. Faz sentido. E, por fim, a adoção crescendo em mercados emergentes. Países usando mais no dia a dia, talvez? Entendi. Institucional, ouro digital e mercados emergentes. Basicamente. E a análise lá da fonte até comenta que, se o Bitcoin chegar nesses patamares, as outras criptos, as altcoins, poderiam ir junto, né? Eles usam a expressão HIP, tipo disparar. Mas é bom lembrar que essa é a visão entusiasta que o material apresentou, né? A gente está só reportando aqui. Claro, claro. É a tese deles. Agora, tem um fator que sempre mexe com tudo isso, especialmente com um ativo de risco. Inflação. Sempre ela. O vídeo original que a gente viu foi gravado um pouquinho antes de sair o CPI de abril, o Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos. Tinha uma expectativa grande, né? Porque a inflação caindo costuma ser bom para esses ativos de inovação. Sim, ajuda bastante. E a fonte mencionava o Trueflation. É bom explicar. Não é o índice oficial, né? É um indicador alternativo que tenta medir a inflação em tempo real com outros dados. Certo. E naquele momento, antes do CPI oficial, o Trueflation estava indicando que a inflação podia continuar caindo. Isso gerou um certo otimismo ali no mercado. Entendi. E tinha também, na época que a fonte foi gravada, uma discussão sobre o fim de umas isenções de tarifas do governo Trump, né? Algo que vencia em 2 de abril. Isso, mencionaram isso. A análise lá observava como que o CPI de abril poderia mostrar algum impacto disso na inflação. A gente só está relatando isso aqui de forma neutra, para dar o contexto da discussão lá na fonte. Claro. Mas a expectativa, muito por causa do Trueflation, era de que talvez o CPI surpreendesse para baixo. Quem sabe apontando para mais perto da meta de 2% de inflação. Era a esperança do mercado, né? Resumindo a visão geral da ARK, então, pelo que a fonte detalhou, eles veem o mercado começando a superar os problemas de juros altos, aquela concentração em poucas ações. A tal da estreiteza do mercado. Exato. E que o cenário está se ajeitando para surpresas positivas. Eles contrapõem o medo de recessão geral com a ideia de uma recuperação por produtividade. Recuperação por produtividade, interessante. E essa recuperação acabaria com o que eles chamam de recessão contínua, ou rolling recession.
Aquela ideia de que setores diferentes entram e saem de recessão em tempos diferentes, sabe? Não tudo junto. Entendi, uma recessão meio que fatiada que agora estaria acabando. Essa é a tese. Então, resumindo o que a gente viu dessa análise, temos a ARK Invest com essa narrativa bem particular. Primeiro, a recessão mais feia já passou. Ok. Segundo, estamos entrando num ciclo de crescimento forte por causa da tecnologia, que pode dar retornos anuais de 50% para quem investir em inovação. Ousado. E terceiro, o Bitcoin tem um potencial gigante, com metas novas aí entre $500 milhão e quase $2,5 milhões nos próximos 5 anos. Números impressionantes. E tudo isso a gente viu no contexto ali da fonte de uma expectativa sobre dados de inflação e discussões sobre tarifas. Uhum. E pensando em tudo isso, né? Nessa aposta forte da ARK, nos ciclos de inovação e nessa postura deles de ir contra o consenso, fica uma coisa para a gente pensar, né? Além daqueles indicadores que eles mesmos usam, venda de casa, ISM, quais seriam os sinais, talvez mais diretos, mais ligados à própria tecnologia? Tipo, a velocidade que a IA está sendo adotada, avanços em robótica ou até mudança de regra para cripto. Sinais mais específicos da tese deles acontecendo na prática. Exato. Que poderiam realmente validar ou, né, desafiar essa visão tão otimista deles nos próximos meses, nos próximos anos. Ficar de olho nesses pontos mais específicos talvez seja a chave para ver se esse futuro que eles pintam começa a virar realidade mesmo. Uma ótima provocação para a gente ficar atento. Excelente ponto. Bom, com isso, acho que a gente cobriu bem essa análise da perspectiva da ARK.